Olá, esta é a aula 9A do curso de Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado. Hoje eu vou falar da análise de correlações canônicas, que é uma técnica de análise multivariada que generaliza uma análise de correlações comum entre duas variáveis, tá? Só que aqui a diferença é que a gente vai ter dois conjuntos de variáveis e a gente quer entender como que esses dois conjuntos de variáveis se relacionam de forma linear, tá? Então, a gente vai fazer um resumo de um conjunto de dados, um resumo do segundo conjunto de dados para calcular a correlação entre eles, tá? Então, aqui envolve também redução de dimensionalidade, da mesma forma que a gente fez análise de componentes principais, só que agora a gente tem interesse em entender como que dois conjuntos de dados se relacionam, tá? Para preparar esse material, eu usei o livro do Johnson, né, que a gente já vem usando nas aulas anteriores, e também duas referências que são o livro do Sieber, Multivariate Observations, e do Anderson, de 2003, An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Bem, então, como eu já disse, né, o objetivo principal da análise de correlações canônicas é compreender e quantificar a associação linear entre dois conjuntos de variáveis ou entre duas partes específicas de um mesmo banco de dados, tá? Também resumir a informação de cada conjunto de variáveis nas chamadas variáveis canônicas para avaliar então a correlação entre elas. A origem da análise de correlações canônicas está lá com o Hotelin também, né? A gente já viu esse autor lá no teste T2 de Hotelin, em 1935, então ele propôs a análise de correlações canônicas, e como exemplo a gente poderia pensar no seguinte problema: você quer entender a associação linear entre as notas no vestibular e as notas dos alunos no primeiro semestre da faculdade, tá? Então você quer resumir a informação das notas no vestibular, resumir a informação das notas no primeiro semestre da faculdade, e você quer saber se existe uma associação forte, uma associação fraca, linear entre esses dois conjuntos de dados, tá? Uma outra aplicação interessante, por exemplo, um processo seletivo de uma empresa, né? Você tem um questionário que você aplica e depois você tem medidas de produtividade já dentro da empresa. E você quer saber se existe uma associação linear forte entre as notas que os candidatos tiram na prova de seleção e na produtividade depois que eles foram contratados, tá? Então esse é um outro exemplo também que a gente poderia usar a análise de correlações canônicas. Na prática, a gente vai desenvolver aqui as contas, né? E nós vamos chegar em um problema de otimização restrita, e aí a gente vai usar, inclusive, multiplicadores de Lagrange para encontrar esses coeficientes das correlações canônicas. Bem, então vamos começar com dois vetores aleatórios, x, que tem dimensão p por 1, e y, que tem dimensão q por 1, poderiam até ter a mesma dimensão, mas eles podem ter dimensões diferentes, porque eventualmente a gente tem um número aqui de variáveis e tem um outro número aqui de variáveis, né? Então, por exemplo, x seriam as notas que os candidatos tiraram no processo seletivo da empresa. E y são as métricas de produtividade. Então, aqui você pode ter várias provas e, de repente, você pode ter 2, 3 métricas de produtividade em y, tá? Com valor esperado de x igual a μ de x, variância de x igual a sigma de x. Aqui lembrando que essa sigma é uma matriz de variâncias e covariâncias. Valor esperado de y, μ de y, variâncias e covariâncias de y, sigma de y. E as matrizes covariância entre x e y igual a sigma x e y, e a covariância entre y e x, que é a sigma yx, que é transposta de sigma x e y. Daí nós definimos U1 igual a A1 transposto x e V1 igual a B1 transposto y. O U1 e o V1 vão ser o nosso primeiro par de variáveis canônicas, tá? Então, a dimensão do A1 é P por 1, claro, para a gente ter esse produto possível, né? A dimensão do B1 é Q por 1, também para a gente ter esse produto possível aqui. Então, o que a gente tem? Uma combinação linear dos elementos de x e uma combinação linear dos elementos de y.
com coeficientes A1 e B1 respectivamente. O nosso problema se resume a encontrar quem são os vetores de coeficientes A1 e B1, né, que são vetores fixos, ou seja, são não aleatórios, mas são desconhecidos, de tal forma que a correlação entre U1 e V1 seja a máxima possível, com a restrição de que as variâncias de U1 e de V1 sejam iguais a 1, tá? A U1 e V1, qual que é a dimensão deles? É 1 por 1, tá? Então, é uma combinação linear dos elementos de x e de y, de tal forma que os dois têm dimensão 1 por 1. E aí, U1 e V1 é denominado o primeiro par de variáveis canônicas. Um segundo par de variáveis canônicas, U2 e V2, poderia ser definido como A2 transposto x, B2 transposto y, com dimensões compatíveis, e nós queremos encontrar A2 e B2 de tal forma que a correlação de U2 e V2 seja a máxima possível, com as restrições de que as variâncias deles são iguais a 1 e de tal forma que eles sejam não correlacionados com o primeiro par de variáveis canônicas, tá? Então, a covariância entre o 1 e o 2 é igual a 0, a covariância entre o 1 e V2 igual a 0, a covariância entre o 2 e V1 igual a 0 e a covariância entre o 2 e V2 igual a 0 também, tá? Dessa forma, então, a gente obteria o segundo par de variáveis canônicas. E assim por diante, a gente poderia seguir até encontrar o késimo par de variáveis canônicas, em que K vai ser o mínimo entre P e Q, que é o máximo de pares de variáveis canônicas que a gente pode encontrar, tá? Ou seja, para obter o primeiro par de variáveis canônicas, nós queremos encontrar o máximo da correlação entre o 1 e V1 sujeito às variâncias iguais a 1. Eu vou chamar essa restrição aqui de estrela, porque eu vou usar ele aqui embaixo, tá? Então, nós temos que a correlação entre U1 e V1 é igual à covariância entre U1 e V1 dividido pela raiz das variâncias. Como essas variâncias fazem parte dessa restrição, né? Então, a variância, a gente quer restringir isso igual a 1, então, a correlação vai ser igual à covariância entre U1 e V1. Só que o U1 é A1 transposto X e o V1 é B1 transposto Y. Por propriedades da covariância, o A1 sai aqui à esquerda do jeito que ele está acompanhando o X e o B1 sai à direita transposto, né? Que daí o transposto do transposto fica ele mesmo. Então, a correlação entre U1 e V1, que é igual à covariância entre U1 e V1, vai ser A1 transposto sigma xy, que é a matriz onde estão as covariâncias entre os elementos de x e os elementos de y, vezes o B1. Ou seja, a gente precisa encontrar o máximo de A1 transposto sigma xy, B1, sujeito às restrições de que as variâncias sejam iguais a 1, ou seja, A1 transposto sigma x A1 igual a B1 transposto sigma y B1 igual a 1. Então, aqui a gente tem um problema de otimização com restrição e uma das possibilidades é usar o método dos multiplicadores de Lagrange, que vocês devem ter visto talvez em cálculo ou em cálculo numérico. Então, a gente quer maximizar essa função aqui, que seria essa correlação, né, entre 1 e V1, sujeito a essas duas restrições aqui. Então, entram esses dois multiplicadores aqui, que são os multiplicadores de Lagrange, alfa e beta, tá? Então, a gente teria que derivar essa função em A1, em B1, em alfa e beta. Em A1 e B1, a gente obtém, então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente tem uma derivada de uma função em relação a um vetor. Não sei se vocês todos viram, né, a derivada de uma função em relação a um vetor, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas essa derivada aqui, ela fica sigma xy vezes o B1 menos alfa sigma x A1 igual a 0. E, derivando em relação a B1 igualando a 0, a gente tem sigma xy transposto A1 menos beta sigma y B1 igual a 0. Essas equações eu vou chamar de 1i
e 2i, tá? E aí, eu vou multiplicar a equação I à esquerda por A1, lembrando que aqui a gente tem produto matricial, né? Então, eu tenho que sempre multiplicar na mesma ordem. Então, eu vou multiplicar a esquerda por A1 transposto, essa primeira equação aqui, todos os termos, né? E a segunda equação eu vou multiplicar por B1 transposto à esquerda também, tá? Daí, a gente vai ficar, então, aqui, ó, vou ficar com A1 transposto sigma xy B1 menos alfa A1 transposto sigma x A1 igual a zero e assim por diante. Então, a gente fica com A1 transposto sigma xy B1 menos alfa A1 transposto sigma x A1 igual a zero e B1 transposto sigma xy transposto A1 menos beta B1 transposto sigma y B1 igual a zero. Como as variâncias de U1 e V1 são iguais a 1, então se a gente substituir aqui, a gente obtém que o alfa vai ser igual a 1 transposto sigma xy B1 e o beta vai ser B1 transposto sigma xy transposto a 1. Mas esses termos aqui, então o alfa e o beta, eles são escalares e se vocês notarem, um é o transposto do outro, tá? E quando você tem um escalar, que você tem, né, uma quantidade aqui de dimensão 1 por 1, então o transposto é igual a ele mesmo. Isso faz com que o alfa seja igual ao beta, que a gente vai chamar aqui de eta. Bom, uma observação é que a gente poderia reescrever as equações 1i e 2i dessa forma aqui, tá? Agora com o eta, né, substituindo o alfa e o beta, ou matricialmente a gente poderia colocar nessa forma aqui, tá? Então isso daqui é um sisteminha linear na forma de uma matriz. Daí a gente vai multiplicar a primeira equação por eta, então dessa equação aqui do slide 11, a gente vai multiplicar a primeira equação por eta, né? Todos os elementos aqui, só que aqui é zero, então vai continuar zero. E a segunda equação eu vou multiplicar por sigma y a menos 1. Então, a gente vai ficar com eta sigma xy B1 menos eta ao quadrado, sigma x a 1 igual a zero. E a segunda, então, por que a gente multiplicou por sigma menos 1? Para assumir com esse sigma aqui. Então, eu fico com sigma y a menos 1, sigma xy transposto a 1 igual a eta vezes B1. Então, eu vou chamar essas equações aqui de estrela e de duas estrelas. Só uma observação aqui, que eu não coloquei nenhuma condição lá no início, né? Mas claro que a gente vai inverter a matriz sigma x e a matriz sigma y. Então, a gente está trabalhando com matrizes de posto completo, tá? Então, se a gente não tivesse posto completo, então a gente não conseguiria inverter essa sigma y aqui. Bom, a gente vai substituir duas estrelas em uma estrela. Eta B1 eu vou substituir aqui, tá? Então, o eta B1 é sigma y a menos 1, sigma xy transposto a 1. Dessa forma, então, a gente vai ficar com a equação uma estrela reescrita. Então, a gente fica com sigma xy, sigma y a menos 1, sigma xy transposto a 1, menos eta ao quadrado, sigma x a1 igual a zero. Ou se a gente quiser colocar o a1 em evidência, a gente fica com sigma xy, sigma y a menos 1, sigma xy transposto, menos eta ao quadrado, sigma x, tudo isso multiplicando a1 igual a zero, tá? Bom, então aqui a gente tem um produto de duas coisas dando zero, e é claro que a gente não quer que todos os elementos de A1 sejam iguais a zero, né? Porque o A1 são os coeficientes da combinação linear que dá origem a uma variável canônica, né? Analogamente, a gente poderia repetir as mesmas contas, só que substituindo o 1 estrela no 2 estrela, e a gente chegaria que sigma xy transposto, sigma x a menos 1, sigma xy menos eta ao quadrado, sigma y B1 igual a zero. E de novo a gente quer então que isso seja zero sem que B1 seja igual a zero, tá?
Então, se vocês observarem essas duas equações aqui, 3 e 4, isso se parece bastante com a conta que a gente faz para encontrar os autovalores e autovetores de uma matriz, tá? Só que quando a gente faz essa conta, a gente encontra o determinante de uma matriz A menos lambda identidade. E aqui não é exatamente isso que eu tenho, mas assumindo que sigma x tem inversa e sigma y tem inversa, a gente pode pré-multiplicar essas duas equações aqui, uma por sigma x a menos 1 e a outra por sigma y a menos 1, tá? Daí aqui, ó, vai aparecer o eta ao quadrado identidade e aqui vai aparecer o eta ao quadrado identidade, tá? Então, nós vamos denotar por lambda igual a eta ao quadrado as soluções de 3i e 4 em eta, tá? Então, eu estou chamando esse eta ao quadrado de lambda. Essa equação eu pré-multipliquei por sigma x a menos 1. Essa equação eu pré-multipliquei por sigma y a menos 1. E aí a gente obtém as soluções em lambda, né? Que são justamente os autovalores dessa matriz que fica aqui, né? Pré-multiplicada aqui por sigma x a menos 1 e aqui por sigma y a menos 1. Se eu tomar o maior autovalor dessa matriz, que também vai ser o maior autovalor dessa matriz, a gente vai ter a maior correlação entre U1 e V1, que vai ser A1 transposto, sigma xy B1. Então, justamente, essa daqui, né, isso daqui vai ser o lambda, que é o maior autovalor, e aí a gente vai fazer, então, de uma forma geral, né? Então, de uma forma mais geral, para encontrar o AK e o BK, com K de 1 até o mínimo de P e Q, desse sistema de equações aqui, então, para encontrar o AK e o BK, quem vão ser AK e quem vão ser BK? Vão ser justamente os autovetores correspondentes aos autovalores, tá? Qual que é a diferença? Então, o lambda vai ser o mesmo, tá? Então, o autovalor daquela matriz, dessa matriz, vai ser o mesmo que o autovalor dessa matriz aqui. Só que daí, para encontrar o A, K e o BK, a gente vai encontrar o autovetor correspondente ao autovalor dessa matriz aqui, vai ser o AK. E o autovetor correspondente ao autovalor dessa matriz aqui vai ser o BK, tá? Então, álgebra linear aparecendo de novo aqui nessa disciplina. Então, o lambda K, que satisfaz isso daqui, o determinante disso igual a zero, e o determinante disso igual a zero, vai ser, então, o késimo maior autovalor dessa matriz, ou equivalentemente dessa matriz, e aí a gente volta nessas duas equações aqui para encontrar AK e BK, que são os autovetores. Bom, a correlação canônica é a correlação em valor absoluto entre o K e VK, e é igual a raiz de lambda K, ou seja, a raiz do késimo autovalor daquelas matrizes, tá? Então, aqui a gente tem o lambda K, ele é o quadrado da correlação entre o K e VK, né? A gente pode escrever aqui, então, essa daqui é a covariância entre o K e VK ao quadrado, dividido pelas variâncias aqui, né? Já que a gente elevou ao quadrado, não aparece a raiz aqui embaixo. Então, para encontrar a correlação canônica entre o par, né, o K e VK, a gente toma o lambda K e tira a raiz quadrada, tá? E além disso, vai aparecer para vocês na aplicação as cargas canônicas, que são as correlações entre as variáveis originais e as variáveis canônicas. Bem, e quantos pares de variáveis canônicas a gente pode usar, tá? Então, tem um critério parecido com o critério da escolha do número de componentes principais, pelo scree-plot, que a gente pode fazer, então, usando os lambdas, tá? Então, da mesma forma que a gente fazia lá, aqui a gente pode tomar os lambdas, colocar no scree-plot e selecionar graficamente, né, o número de pares de correlações canônicas que a gente quer. Tem outros critérios também, tem teste de hipóteses, tá? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Daqui a pouco eu vou falar de um teste de hipótese específico para se vai fazer sentido a análise de correlações canônicas ou não. Bom, até aqui a gente fez análise de correlações canônicas com a matriz sigma, né? Então, sigma xy, sigma x, sigma y.
Pode ser que a gente queira usar a matriz de correlações. Então, vai ser exatamente a mesma análise, só que com a matriz de correlações. Então, a gente vai pegar a matriz P, né? A gente vai particionar ela, e aí você tem, então, PXY, PY a menos 1, PXY transposto, menos lambda K, PX, AK igual a zero, tá? Então, você segue os mesmos passos e obtém, então, análise de correlações canônicas a partir da matriz de correlações, tá? Então, são os mesmos passos. E se a gente não conhecer as matrizes populacionais, né? Então, você tem uma amostra aleatória de X e Y, e aí você não observa as sigmas, mas você observa as S's, né? Que são as matrizes de variância e covariâncias amostrais. Você também pode fazer a mesma análise, só que daí a gente vai dizer que está estimando as variáveis canônicas, e é comum a gente colocar o chapéuzinho. E da mesma forma, se você quiser fazer para a matriz de correlações amostrais, então você seguir o slide anterior, né? Só que com as matrizes R de correlações amostrais. A proporção da variância total explicada pelas variáveis canônicas vai ser dada por isso daqui. Então, você tem a soma para ir de 1 até P, no caso da variável UK, né, que vem da X, do quadrado das correlações entre UK e XI, tá? Então, que são justamente as cargas canônicas. Então, você vai fazer essa soma desses termos ao quadrado, dividido por P, vezes 100%, você tem a proporção que é explicada pela primeira variável canônica. E, analogamente, você tem a proporção da variância total, que é explicada pela variável canônica VK, em relação a y, tá? Em relação à variabilidade de y. Para terminar, então, esse vídeo que é da aula teórica, eu vou falar rapidamente do teste de hipóteses, né? Se H0, sigma xy igual a zero, contra sigma xy maior do que zero. O que esse teste diz pra gente? Se vale a pena fazer análise de correlações canônicas ou não, tá? Então, lembrando que sigma xy é a matriz só de covariâncias dos elementos de x com os elementos de y, tá? Se for tudo zero, ou se puder ser considerado zero, então não faz sentido a gente estudar a associação entre uma e outra. Bem, tem duas propostas aqui, né, que são comentadas pelos autores dos livros que eu estou usando. Então, para amostras relativamente grandes, a gente pode considerar Q1, essa estatística, que é menos N log do produtório para ir de 1 até P, de 1 menos lambda I, então os lambda Is são os autovalores daquelas matrizes, né? De acordo com a análise que a gente escolheu, se é matriz de variância e covariâncias, populacionais, amostrais, ou matriz de correlações populacionais ou amostrais, tá? E a gente rejeita H0 se Q1 for maior do que C, em que C é o quantil daqui quadrado que deixa alfa de probabilidade à sua direita, tá? Então, é o quantil alfa superior aqui daqui quadrado P vezes Q. Isso para o caso de amostras grandes. E se você tiver amostras pequenas, então o Bartlett sugeriu que a gente rejeite H0 se o Q2, que é essa estatística aqui, menos N menos 1 menos meio, P mais Q mais 1, vezes log do produtório de I de 1 até P, de 1 menos lambda I, se essa quantidade aqui for maior, então, do que um C crítico, que seria o quantil alfa superior daqui quadrado com P vezes Q graus de liberdade, tá? Então, aqui a gente fecha a aula teórica. No próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação, então, da análise de correlações canônicas. É uma técnica bastante interessante também para a gente estudar essa associação entre duas partes, né, de um conjunto de dados, tá? E aí, como que seria o uso na prática disso? Então, vamos supor, aquele caso que eu falei do processo seletivo para entrar em uma empresa. Então, você aplica um questionário nos candidatos e depois você tem, eventualmente, a produtividade daqueles funcionários na empresa, tá? Aí, você quer saber, então, quanto está associado de forma linear o desempenho no questionário e o desempenho na produtividade.
Para que você usa isso? Para saber se seu questionário está bom, por exemplo, tá? Por quê? Se não existir associação nenhuma entre as notas no questionário e a produtividade do funcionário depois, quer dizer que o seu processo seletivo não está bom, tá? Ou então, vamos supor que você tenha 2 questionários diferentes que você quer aplicar e você quer saber qual deles está mais fortemente associado com a produtividade depois, e você tem várias métricas de produtividade, tá? Então, você pode, para cada candidato que chega, você aplica um questionário diferente. Depois, se você tem um número grande de observações, você pode comparar as associações. Claro que a gente está falando aqui de associação linear, né? Associações entre as notas no questionário e a produtividade na empresa, tá? No caso do vestibular, então é uma coisa análoga. Você vai comparar o desempenho nas provas do vestibular e o desempenho no primeiro semestre, no primeiro ano da universidade. É esperado que exista uma associação forte, né? Se não existe uma associação forte, quer dizer que seu vestibular talvez não esteja tão bom assim, né? Se os alunos forem bem no vestibular e não forem bem no primeiro ano da faculdade, então talvez seja o caso de rever a prova que você está aplicando no vestibular, tá? Então, na próxima videoaula, a gente vai falar sobre uma aplicação da análise de correlações canônicas. Até lá!